Você já parou para pensar? O que temos de fato com Cristo no Natal? Não falo de luzes, árvores decoradas ou músicas bonitas, falo do Cristo que invade a alma, que sacode nossas certezas, que desafia nossa fama de espiritualizados. Num mundo tão cheio de símbolos fáceis, nos perguntamos: será que o nosso vínculo com esse mestre é apenas uma lembrança sazonal, ou uma presença viva dentro da gente? Quando dezembro chega, todo mundo fala dele, celebra, evoca o seu nascimento, mas quantos de nós realmente deixamos que Jesus assuma o centro de vida? Hoje, quero convidar você a mergulhar comigo em algo urgente. A necessidade de tornar Cristo algo permanente, não só tema de festa, mas realidade prática, íntima, cotidiana. Porque, se ele veio para iluminar, sanar traumas, transformar o mundo, por que ainda temos uma relação tão periférica, tão superficial com ele? Assista até o fim, porque o que vem agora pode abalar certezas, acordar corações e pedir decisões. Se inscreva, compartilhe, comente aqui embaixo. Você sente Cristo próximo ou distante na sua vida? A nossa alegria, caríssimos internautas, de podermos estar agora, nesse momento, fazendo algumas reflexões despretensiosas na direção daquilo que é esse nosso relacionamento com a figura excelsa do Galileu. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Essa proposição poética, criada nessa perspectiva da iluminação do ser humano a partir da descida desse notável homem, deveria nos ensejar sempre possibilidades de reflexão e aprendizado acerca da nossa interação com ele. Esses são dias de dezembro em que nós nos voltamos enquanto humanidade para a figura desse notável homem que divide a história das nossas vidas. Sem sombra de dúvida, Jesus é o homem mais significativo que pisou no solo do planeta, segundo os espíritos afirmaram a Allan Kardec. Ele é o espírito mais puro que a Terra já conheceu. Mas as nossas dificuldades ainda têm nos impedido de estabelecermos uma proximidade com ele mais fecunda, mais graciosa, mais bela, mais agenciadora de paz. Ainda no mundo, permanecemos em tormenta, conflitos, guerras, separações. Nos distraímos ainda com os fogos fatos dos momentos que a humanidade apresenta e nos perdemos de nós mesmos e da claridade dessa estrela polar que é Jesus no céu da nossa existência, nos convidando para fazermos um percurso de autoiluminação. Mesmo sendo esses dias voltados para ele, nós ainda nos ressentimos de percebermos que a nossa relação com Jesus tem sido muito periférica. A superficialidade do nosso encontro, a despeito da sua estada conosco há 2000 anos atrás, ainda deixa a desejar acerca do vínculo que deveríamos já ter consolidado com ele. O mês de dezembro é o mês em que nós, sem nos darmos conta, fazemos uma movimentação em torno dessa figura, que é a figura de Jesus, mas a bem da análise mais percussiente, mais judiciosa, nós vamos perceber
que a centralidade dessa movimentação em que nós nos agitamos ainda nos coloca numa posição de muito distanciamento. É que há entre nós e o Cristo um amálgama de matéria, de símbolos, de pessoas, de circunstâncias, de cultura que nos distancia do Mestre. Nós somos aqueles que não nos damos conta que deveríamos gravitar em torno dele com maior nível de aderência, com maior atenção. O Natal deveria ser a culminância desse vínculo, mas entre nós e Jesus, as circunstâncias romanas ainda surgem desafiadoras. E tudo quanto acontece em torno do Natal, ainda que seja uma evocação da alegria, ela fica tisnada pela nossa frieza em relação à mensagem do Mestre, ou a comunicação de sabedoria do menino Jesus que nascera na manjedoura. Sim, porque Jesus não nasceu em dezembro. Não se sabe muito bem o mês que ele nasceu. Talvez abril, quiçá outubro, mas dezembro não é o mês que corresponde às narrativas evangélicas. Os pastores estavam pastoreando, significando, portanto, de que não fazia frio. Não era uma época, portanto, correspondente a essa estação de dezembro em que nós celebramos a sua vinda. Sabemos, no entanto, historicamente, que essa data foi escolhida em razão das comemorações pagãs em Roma. Havia uma semana chamada a Semana do Solstício de Inverno, em que se evocava, nas festas pagãs, a deusa Mitra, que no dia 24 para o dia 25, se estabeleceria o solstício de inverno, a noite mais longa, e assim fazia-se devoções a Mitra para que o sol pudesse vencer. Era configurado como o dia do sol invencível, no sentido de que o sol deveria sobrepujar a noite, a fim de que a agricultura mais tarde pudesse ressurgir. Mitra, portanto, essa deusa pagã, era a figura central, e a data foi escolhida em função de uma jogada política, em que Roma deveria apresentar Jesus, e escolhera essa data, que era uma data bem convencionalmente popular, para que Jesus pudesse ser acatado pelo povo, já que as autoridades fizeram vínculo com o cristianismo e agora desejavam instituir que o cristianismo deveria fazer parte da política e, portanto, constituir o aparato de Estado. Era o ocaso da fé cristã. Enquanto o movimento cristão se manteve à margem, ele guardou a relação com o Mestre. Seus discípulos, os cristãos primitivos, os adeptos da primeira hora, não titubeavam mesmo em entrar no circo cantando, ainda que sabendo que seriam devorados pelos leões. A mensagem se mantinha firme, ardente, vibrante. Todavia, quando a fé se vinculou ao Estado, a perspectiva do cristianismo passou a servir daqueles que, detendo o poder, serviam-se de Jesus e não serviam a Jesus. A festa romana era de uma semana e era preenchida exatamente pelas comilanças e pelas bebidas que faziam com que as referências pudessem agradar os deuses da época e, em particular, Mitra. Portanto, o Natal que comemoramos assim, numa olhadela, ainda está mais para o paganismo do que para o cristianismo. Nós celebramos a vinda de Jesus, quase sempre, recheando-nos com alimentos e bebidas que às vezes vão ao excesso,
deixando indigestões e comprometimentos no circuito de serenidade da família, porque o excesso de álcool, quase sempre, faz com que a festa termine em briga, até porque, habitualmente, para tornar a festa mais picante, traz-se o amigo invisível, que raramente não se transforma no inimigo declarado. É porque nós fazemos a troca de presentes, mas como somos egoístas, nós procuramos sempre levar vantagem até nessa época. Damos um presente que é inferior economicamente àquele que recebemos. Mesmo quando se estabelece os tetos, nós vamos observar que há um certo manejo para tentar enganar aquele que vai ser a nossa vítima, que vai receber o nosso presente. Porque ele está no teto, mas ele está no limite mais baixo que aquela faixa compreende, gerando no outro, naturalmente, uma insatisfação. É, portanto, um momento de tensão. Aquilo que deveria ser de alegria passa a ser um momento de tensão, porque aguardamos sofregamente ganhar um presente que nos agrade. E, às vezes, o presente dado pelo presenteador agrada a quem deu, não a quem recebeu. Porque damos um presente sempre que nos é muito caro, mas que, às vezes, não é caro ao outro. Isso é muito curioso. Deveríamos dar um presente que fosse agradável à pessoa que vai receber o presente. Mas somos egoístas até na hora de darmos o presente, de escolhermos um mimo, para que nessa festa isso pudesse representar alegria, que muitas vezes termina em irritação, às vezes em raiva e às vezes em briga mesmo. É a festa em nome do aniversariante. Mas como? Quem está trocando o presente? São os participantes. E o aniversariante? Não, o aniversariante parece que às vezes chega depois, ou às vezes nem chega, porque o Papai Noel é introjetado na festa. Aliás, a centralidade, uma das circunstâncias e uma das figuras que mais se colocam entre nós e o Cristo é a figura de Papai Noel. Papai Noel é exatamente essa figura que evoca a postura de Klaus, numa história que nós não vamos citar aqui, lendária, de um homem bom que atendia à necessidade daqueles vizinhos que estavam desprovidos de recursos para fazer valer a núpcia de uma das filhas. E Klaus é quem atendera essa demanda, de modo tal que esse homem bom ficou conhecido e, depois, mais tarde, como essa figura do Papai Noel, que travestida agora na atualidade do jeito que é, representa a centralidade da festa. É um Papai Noel curioso porque ele dá presente às crianças, mas não dá a todas as crianças. E dá às crianças que são mais abastadas presentes excepcionais. E não dá àquelas outras que são mais apoucadas economicamente o mesmo tipo de presente, gerando uma frustração nas crianças. Porque dentro do imaginário das crianças, Papai Noel desce, vem num trenó. Aqui no norte é difícil chegar num trenó porque não faz neve. E a roupa do Papai Noel, naturalmente, é incômoda para se ajustar ao nosso clima quente e úmido, sobretudo aqui em Belém do Pará. E Papai Noel deveria distribuir presente por todos aqueles que lançasse o seu pedido a ele, seja escrito, seja falado, de algum modo, comunicando ao Papai Noel o presente que deveriam ganhar. E isso resulta num grande conflito, porque os pais das crianças pobres não têm como devolver ou assistir ou delegar ao Papai Noel figurativo o presente que ele deveria trazer. Não tem recursos. Então é uma situação esquisita que eu mesmo tive a oportunidade de experimentar na minha vida pessoal enquanto criança. Minha mãe era uma pessoa que não gostava de mentiras, mas entrava na fantasia do Papai Noel. E eu lhe indagava, como uma criança muito curiosa e sempre muito astuta, queria ganhar um presente bom. E ficava intrigado como é que ele dava conta de poder dar esses presentes a tantas pessoas na Terra. E eu perguntava para ela, e ela me respondia, recordo-me bem à mesa, tomando sopa,
sem me olhar, como se estivesse embaraçada. Eu, naquela oportunidade, pedi um autorama. O autorama já tinha sido lançado. E era o autorama em 8, não era só aquela rodadinha, era em 8. Portanto, vocês vejam como era, desde pequeno, franciscano. Meus pedidos eram bem escassos, bem pequenininhos, bem suaves. Quando veio o brinquedo que Papai Noel deveria trazer à meia-noite, quando eu acordei, lá estava um papel bem grosso, que se abria ao meio, e tinha os números de 0 a 100, e os 4 pilotes das cores básicas, e um dado que você deveria jogar, a fim de movimentar os pilotes de 0 ao número 100, e quem chegasse primeiro ganhava a corrida. O nome do brinquedo eu nunca vou esquecer. Eu vou trabalhar esse trauma na próxima encarnação. Chamava-se 1000 milhas brasileiras. As 1000 milhas brasileiras, portanto, substituíam o meu autorama. Da outra vez, eu disse, Papai Noel não deu conta, mas da outra vez eu fui mais ousado. Pedi um carro de andar dentro, porque um primo meu tinha um carro de andar dentro. Ele entrava e saía dirigindo o carrinho, ali, pedalando e com o guidão, e ele se movimentava. Então eu pedi um carro desse tipo. Dormi na rede, para que o carro coubesse embaixo. E quando eu acordei, que eu olhei para baixo, tinha um jipinho, que talvez tivesse o tamanho da minha mão aberta, hoje um pouquinho maior, um jipe vermelho. Era o carro de andar dentro, e o jipe mal cabia aos meus pés, que eu deveria andar no quintal de casa. Era o que a minha mãe conseguia comprar. Imagine a minha frustração, querendo o carro de andar dentro, e um jipezinho ali, puxado pelo barbante, que deveria me servir como sendo a lembrança que Papai Noel me deu, frustrando-me a ousadia de ter o pedido de uma criança lúcida, que quer sempre o melhor. Não foi maior a minha tristeza, porque a minha irmã, a Graça, pediu um piano de cauda. Você veja que a minha família só reencarnou espíritos apoucados do ponto de vista da cobiça, do desejo, da avareza. Todos eles eram muito frugais, muito puros, muito evangelizados antes de reencarnar. Ela pediu um piano de cauda. E quando ela acordou, tinha um pianinho, que tinha, se não me falha a memória, 12 teclas, 10 a 12 teclas. Dava para tocar aquela música assim, cai, cai, balão, cai. Eu até hoje sei as teclas onde ficam. Cai, cai, balão, cai, cai. E a música podia ser desenrolada, porque vinha um papel dizendo como deveria tocar o piano. Ela ficou muito enfurecida. Os meus irmãos, àquela oportunidade, aproveitando-se da oportunidade para se divertir no Natal, disseram à minha irmã que Papai Noel trouxe o piano, mas ele não entrou pela janela, então o que entrou foi aquele. Ela ficou muito aborrecida, porque ao lado do piano ela ganhou uma travessa, tinha os cabelos muito bonitos, compridos, caía sobre o rosto, então ela naturalmente que ficou muito chorosa, muito infeliz. E eu menos infeliz porque via a infelicidade dela. É assim que pobre vai se consolando no Natal. Por isso, familiarmente, nós substituímos o presente, porque quem tem que ganhar o presente é o aniversariante. Então, nós começamos a erradicar essa cultura do presente trocado entre a família para trocarmos mensagens. Substituímos, portanto, a pauta do presente material entretecido entre os membros pela mensagem que deveríamos ler um para os outros. E tomamos os recursos que aos poucos foi chegando, à medida que nós fomos amadurecendo no conhecimento espírita, para materializar presentes a serem dados em nome de Jesus e não em nome do Papai Noel. E assim começamos a cristianizar o Natal, de tal modo que a figura de Jesus pudesse tomar o seu lugar, ocupar o lugar da centralidade como aniversariante. E como todo aniversariante, nós procuramos saber o que ele gosta, o que ele quer ganhar. O Novo Testamento já trazia de bandeja o qual deveria ser o presente que deveríamos oferecer a Jesus. Quando tu me foste me visitar no cárcere, quando estive doente, foste me ver, quando estive com fome ou sede, me atendeste, quando
Eu estive nu e tu me vestiste. Quando tu fizestes aos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Diria Jesus na grande parábola, fazendo-nos menção, portanto, de que ele estaria presente também no seu Natal de dezembro, na figura dos pequenos, e que se quiséssemos, de algum modo, atendê-lo, deveríamos atender aos menores, aos pequeninos, aqueles que estão apoucados, sofridos, lesados nos seus direitos. Assim, poderíamos encontrar Jesus naqueles que o representavam. É assim que o Natal foi se revestindo, à luz do pensamento espírita, numa grande ação de amor em dezembro, que foi se multiplicando com os amigos que reuníamos. Chegávamos a reunir nos automóveis, depois até chegamos a usar um caminhão para sair distribuindo presente nos lugares mais longínquos e não só os lugares mais pobres da cidade, que na sua urbanidade sempre deixa na periferia os mais miseráveis, mas saímos pela estrada também para oferecermos os mimos em nome da figura de Jesus. Cristianizamos o Natal aos poucos. Talvez esse seja o momento de repensarmos essa nossa relação com o Cristo. Porque o Natal, ele é um fragmento que fala do que como a gente se relaciona com Jesus ao longo do ano. Assim, no Natal, é justo as lantejoulas, a árvore de Natal, as lâmpadas coloridas, os adornos, tudo que se possa fazer para evocar a beleza e o encanto do Natal é justo. Todavia, só tem sentido se a figura de Jesus estiver na centralidade. Podemos almoçar, jantar, ceiar, tomar café, o que fizermos, desde que o nosso espírito de devoção pelo Mestre esteja presente naquele encontro familiar, que quebra as suas arestas e nós nos aproximamos um pouco mais. É o momento de reconciliações em nome do aniversariante. É o presente que nós damos ao aniversariante, nos aproximando através do amor que ele nos ensinou a amar, nos convidou a amar. É, portanto, esse movimento de espiritualização do Natal que vamos aos poucos, com o conhecimento da cristandade, à luz do pensamento espírita, nós vamos deixando de dar o característico romano, a característica da devoção à deusa romana, para colocarmos Jesus na centralidade desse lugar. E quando isso vai se elaborando, há um fenômeno que é extraordinário que vai acontecendo nos corações. Nós vamos nos encantando, porque a mensagem de Jesus é as boas notícias, é a boa nova. Então, nós sentimos a necessidade, cada vez mais, de fazermos um Natal diferente, grandioso, operativo, fraterno, atendendo cada vez mais pessoas mais necessitadas. As mais necessitadas, necessariamente, não são os miseráveis, os pobres, os descamisados, os presos, necessariamente não são. Também são. Mas são também aqueles outros que estão aprisionados de uma forma diferente, que estão nus da túnica nupcial, porque estão investidos e revestidos de orgulho tal que passam dezembro na solidão. O Natal também pode estar referindo-se aos pequeninos que, a despeito de terem a movimentação livre no campo, no sentido de não estarem aprisionados no cárcere, numa detenção de uma penitenciária, mas estão aprisionados nos seus pensamentos, sofrendo de toque, ou vitimado pelas drogas. Então, os pequeninos, eles têm vários matizes, e podemos presenteá-lo visitando um familiar que ninguém visita, porque é chato, porque fala sempre as mesmas coisas, ou porque está entrando num quadro de Alzheimer ou já tem Alzheimer. Ou visitar aquela família que da parentela é a mais apoucada de atenção e carinho porque é a mais problemática. Talvez possamos oferecer um presente àquele que é da nossa família consanguínea, em que ficamos encrencados ao longo do ano, e que representa um pequenino a nos pedir compreensão, indulgência e perdão. Talvez esse
seja o momento de oferecer um presente a Jesus dentro de casa, de um pequeno que está, às vezes, recheado de recursos, de títulos, de abundâncias do ponto de vista material, mas de que espiritualmente está morto ou semi-morto, carecendo, portanto, de um toque de luminosidade no campo da fraternidade. O olhar espírita vai ampliando a nossa relação com Jesus, e por isso o Natal passa a ser uma relação com Jesus tão intimista que um dia é pouco, dia 24, dia 25, o mês se faz escasso. Nós sentimos a necessidade de alargar o tempo da relação com Jesus. Começamos a entender de que a relação com Jesus não é sazonal, como fazemos habitualmente. Temos com Jesus, na cristandade de um modo geral, a experiência do culto externo, aonde a gente vai, participa, e depois volta para casa e continua o mesmo. Às vezes, com uma boa intenção, nós frequentamos, mas não sabemos tirar o melhor proveito e saímos tal como entramos, do mesmo jeito. A relação fica protocolar, na formalidade, externa, sem nenhuma repercussão interior. É um vínculo precário. Nós nos dizemos cristãos. Cristo está na centralidade, mas nós não vemos Jesus. Há tantas coisas interpostas entre nós e ele, que ao longo do ano ele passa quase invisível, se não invisível. Apenas sendo objeto da nossa atenção quando chega dezembro. E quando chega dezembro, novamente o culto se amplia, mas ele surge no lusco-fusco de uma página, de uma escrita, de uma música, mas é tão pouco para um homem tão grande e para uma necessidade tão imensa dos cristãos. Os cristãos precisamos cristianizar o Natal. E se o fazemos, nós vamos perceber que o laço que nos vincula a Jesus não pode estar adstrito a ser um laço mensal. Ele precisa ser anualizado. Ele precisa ganhar características de perenidade. A nossa relação natalina com Jesus, portanto, passa a romper os limites de um tempo, de um lugar, para ganhar fórum de cidadania cósmica. Ou seja, nós começamos a criar com Jesus uma relação intimista no cotidiano. Essa relação, portanto, faz de Jesus, a relação conosco, algo que se transforma em algo excepcional. Porque deixa de ser o momento aonde está presente confraternizações para que a gente aprenda a fraternizar ao longo de todo o ano. Deixa de ser uma ocasião para ser um jeito de viver. Jesus passa, portanto, a preencher as nossas vidas não apenas no culto externo, mas, sobretudo, no culto interno. No Espiritismo não temos culto externo, mas a cristandade, de um modo geral, tem os seus cultos e respeitáveis, todos eles. Mas o culto interno deve ter prevalência. O Espiritismo nos chama para que possamos olhar nessa direção de que a nossa relação com Cristo tem que ter essa leveza, essa densidade. É então que os pequeninos passam a não ser visitados em uma só época do ano. Nós passamos a criar uma relação com eles, que representando a nossa relação com o Cristo também, de modo tal que sentimos a necessidade de nos vincular a um trabalho social, atendendo crianças socialmente vulneráveis, jovens que às vezes estão hebetados, vitimados pela dependência química, adultos que estão aprisionados, idosos que estão, às vezes, à margem da sociedade porque foram colocados à margem dentro da própria família. Começamos a entender que a nossa relação com o parente difícil, ela precisa ser perene, ela não precisa ser de uma visitação ao ano. E passamos a fazer uma assistência fraternal mais corriqueira, em nome do Cristo. Passamos, igualmente, a entender de que os pequeninos estão em outras classes sociais. E assim, nós sentimos a necessidade de nos tornarmos um voluntário do bem,
voluntário do amor, e nos entregamos no atendimento assistencial a um grupo que sofre de alguma forma limitações, necessidades, seja necessidades materiais, psicológicas, espirituais, morais, e assim nos entregamos ao grupo que assiste os autistas graves, ou aqueles que são os dependentes de álcool, ou aqueles que apresentam limitações mentais graves, deficiência mental grave, e que requer cuidados que a família quase sempre não consegue oferecer. Vinculamos-nos aos diversos grupos como voluntários do amor, para que a nossa relação com Jesus possa se engrandecer dia após dia. Vamos percebendo, ao longo do tempo, que a relação com Jesus tem que ser uma relação de continuidade e perene, e de que não somos nós quem fazemos o bem a Jesus, é Jesus quem nos faz o bem. De que não somos nós quem presenteamos Jesus, Jesus é o nosso presente. Aos poucos vamos aprofundando o estudo sobre a sua mensagem. No pensamento espírita, o livro Evangelho segundo o Espiritismo ganha destaque, porque explora, esquadrinha, abre-nos a compreensão da figura notável desse homem incomum. E começamos a penetrar além da letra o espírito que a vivifica e vamos aos poucos nos encantando com a mensagem de vida, de esperança, de fé e, sobretudo, de caridade. A nossa relação com Jesus, portanto, vai alterando o nosso estado psicológico, o que reflete em mais saúde física. A nossa emoção passa a ser modulada agora sob princípios cristãos. E a nossa relação religiosa passa a ter como templo o universo, altar a consciência, a imagem Deus e a lei, a amorosidade. Passamos a criar vínculos espirituais mais sutis com os nossos benfeitores espirituais. Os anjos guardiães passam a nos utilizar para atender outros tutelados que têm necessidade de encontrar Jesus e que às vezes encontram a cada Natal, e de que estão distantes desse encontro. Sentimos a necessidade, portanto, de falar de Jesus, mas, sobretudo, de vivê-lo, porque se vivêssemos Jesus, talvez não precisássemos falar dele. Então, passamos a comunicar a mensagem do Evangelho mediante a assistência, o atendimento fraterno, o colóquio, a visita, o silêncio, a palestra, o estudo de grupo, mediante, portanto, essas ações de promoção social que nos vincula, portanto, a uma prática de voluntário no campo do amor, transformando vidas e transformando, sobretudo, a nossa vida. Mas essa relação de intimidade com Jesus faz-nos experimentar a sua natureza. E, no âmbito profissional, nós ganhamos um novo aporte de energia sutil. Quando nos transformamos melhor, a atividade profissional ressente-se positivamente porque estamos mais iluminados. Como assim? Sim, ficamos mais fraternos, mais dedicados, passamos a sorrir mais, passamos a ter um comportamento mais comprometido com a ética. A corrupção, que às vezes ronda os nossos passos, como ronda o país, ela começa a ceder, porque nós fechamos as portas para ela. Começamos a cultivar a honestidade, com a qual não tínhamos uma relação muito próxima, e assim nós vamos nos transformando. A transformação vai se dando, mas, sobretudo, como resultado de uma transformação interna. O lar reveste-se de encanto, porque uma pessoa transformada dentro de um lar, ela toca todas as outras a partir do seu exemplo de bom exemplo. Quando o mundo espera que algo venha de fora modificar as governanças dos países, nós descobrimos que a nossa governança interna é que impacta o mundo e de que só há uma pessoa para poder governar os nossos próprios movimentos interiores, somos nós mesmos. E que temos um consultor de excelência, chamado Jesus Cristo,
e que, ao consultá-lo, podemos melhorar a nossa performance dias por dia. Assim, o nosso vínculo com Jesus vai se transformando num pacto nupcial, no sentido simbólico, naturalmente. E a figura de Jesus, cada vez mais vivida e menos falada, passa a ser eloquente no comportamento daquele que vai se revestindo de um Natal permanente. O que temos a ver com Jesus? A nossa relação para com ele não é de prestar-lhes homenagem, é a daqueles que buscamos para sermos servos, a princípios infiéis, perfeitos, e aos poucos nos tornando mais fiéis, mais autênticos, mais leais, refletindo a sua mensagem. Somos aqueles, portanto, que mais precisamos de Jesus do que Jesus precisa de nós. Ele é o ser que veio para nos atender. Está disponível, mas nos aguarda há 2000 anos e a Terra ainda está muito escassa de cristianismo. Tem muitos cristãos, mas pouco cristianismo dentro dos cristãos. Seja você, seja eu, sejamos nós, à luz do pensamento espírita, aqueles que possamos reverenciar a figura do Cristo e podemos dar a ele um lugar interno, intimista, na manjedoura da nossa alma, para que ele possa ir habitando mais e mais. Não Jesus, que foi o Espírito que reencarnou, mas a sua qualidade crística que nós também temos e que está adormecida. Nossa relação com Jesus nos concita a desenvolvermos o cristianismo, que é o Cristo em nós, que precisa ser acordado. E em acordando, a nossa vida passa a ser especial. Por isso, ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha sua voz. Ele veio mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou nosso trauma e nos deu a sua paz. Gratidão. Chegamos à parte que mais importa. O que faremos com essa relação com Cristo de agora em diante? Se ele merece ser o aniversariante, então precisamos convidá-lo para morar dentro da nossa alma, na manjedoura do nosso coração, de modo que ele não seja apenas lembrança de dezembro, mas companhia constante das nossas delícias, dores, escolhas, caminhos. Imagine uma vida moldada pela bondade, onde a caridade não é obrigação, mas alegria. Onde perdoar se torna mais fácil do que ofender, onde se visitar o esquecido é mais valioso que receber muitos presentes, onde o culto mais bonito é a transformação interna que se reflete no agir. Quando vivemos isso, não precisamos proclamar com palavras, a própria vida fala de Cristo. Por isso, meu convite para você. Hoje, decida tornar o Cristo real, ativo e íntimo em sua existência. Que ele invada seus sonhos, que guie seus passos, que transforme seu olhar. E se puder, comece agora. Um gesto fraterno, um perdão guardado, uma ajuda discreta. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva e caminhe comigo nessa jornada de despertar.